Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz sejam sobre todos nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 8, dos versos 9 a 25. A proposta que nós estamos trazendo para a igreja já há 7 meses são meditações que trazem ou fazem com que a igreja venha refletir na sua postura, no seu pensamento, na sua forma de adorar a Deus, buscar a Deus, viver como igreja. Ao olhar para a igreja primitiva, vemos a gênesis da igreja. Então, precisamos olhar aonde nós estamos errando hoje, onde nós estamos atropelando algumas coisas e precisamos voltar e caminhar da maneira correta. Então, esse é o objetivo. Quando um pastor começa a pregar em Atos, o livro do Atos dos Apóstolos, ou como muitos assim preferem, Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Bom, vamos lá, Atos capítulo 8, dos versos 9 a 25. É uma história bastante conhecida de muitos na igreja, muita gente conhece essa história de Simão, o mágico. Assim está escrito: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos os iludira com mágica. Quando deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e os grandes milagres praticados. É só até aqui, irmão, só até o verso 13. Só até o verso 13. Não, desculpa, eu vou ler tudo de uma vez só, para depois não parcelar em 2 partes. Vamos continuar a leitura. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, e ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu direito seja contigo, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém
e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Oremos, irmãos. Pai querido, te louvamos neste momento em que estamos aqui para cultuar ao Senhor, mas estamos aqui também para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Deus, fala aos nossos corações. Precisamos, Deus, ter essa mensagem da parte do Senhor. Pedimos, ó Pai, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Deus meu, Rei meu, Senhor meu. Amém. Amém. Irmãos, nessa vida nós estamos sujeitos a inúmeras tentações e inúmeros pecados. O nosso coração, ele é um coração ansioso, é um coração... Alexandre, vou só afastar um pouquinho da boca para não ficar soprando. Aí você... É um coração que ele tem uma tendência para o mal, para o egoísmo, para a vaidade. E nós sabemos, irmãos, que o que Deus requer de nós cristãos, o que Deus requer de nós, seus filhos, é uma vida de abnegação, de vencer o pecado, de rejeitar o pecado, de lutar contra as tentações. Tanto é que Jesus Cristo nos ensina a orar, pedindo, ó Deus, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Essa petição, ela deve estar constantemente em nossos lábios. Essa petição, ela deve fazer parte da nossa oração. Não me deixes cair em tentação, mas me livra do mal. Porque só Deus pode. E a gente sabe como Jesus ensina a terminar a oração do Pai Nosso. Irmãos, o mundo oferece vários caminhos. O mundo oferece facilidades para muitas coisas. O mundo quer nos iludir, quer iludir, se possível for, como a palavra diz, até mesmo os eleitos, mas não é possível. Eu ia falar de caminhos, eu lembro daquela história, daquele rei, que por uma grande dificuldade das pessoas chegarem ao seu reinado, porque ele prometia para que as pessoas que chegassem no seu reinado, teria de fato uma aliança com ele, teria de fato uma vida guardada, uma vida protegida por ele e sustentada por ele. E o seu reino era muito bom, mas eram poucas as pessoas que conseguiam chegar no seu reino. E ele conseguiu ver que a grande dificuldade é que no caminho para o seu reino, a estrada fazia diversas bifurcações. Ela dividia em várias estradas. E por ser em cima de uma montanha, existia uma névoa muito densa. E ele falou, olha, vou deixar um servo meu, vou deixar alguém de minha confiança aqui nessas bifurcações, para que possa de fato mostrar e evidenciar o caminho certo, para que todos aqueles possam chegar em segurança em meu reino, para que eles possam de fato receber aquilo que eu tenho para dar para essas pessoas. E a história conta que existia um caminho que levava a um precipício profundo com pedras irregulares. Existia um caminho que levava a um pântano com areia movediça, que as pessoas que caíam lá morriam de fato. Existia um caminho que levava a uma floresta com bestas feras que destroçava as pessoas. Existia um caminho que levava a uma tribo de índios canibais. Existia um caminho, de fato, que levava ao seu reino. E ele instruiu muito bem ao servo, olha, todos que chegarem aqui, que você mostre o caminho, para que eles possam chegar em segurança ao meu reino. E a história conta que chegou um homem muito atarefado, muito ansioso, e aquele servo foi mostrar o caminho, foi falar do caminho do rei, e ele, não quero ouvir, eu estou com pressa, eu tenho que resolver muitas coisas, e pegou um caminho que não era o caminho certo. E a história foi se repetindo por várias vezes, e as pessoas
não foi dando ouvido, e as pessoas foi dizendo, não, eu tenho o direito de escolher o meu próprio caminho, eu tenho o direito de ir por onde o meu coração mandar, eu quero seguir os meus próprios caminhos. Os meus olhos veem esse caminho como melhor do que esse que você está me oferecendo. E eram poucas as pessoas que, de fato, paravam para ouvir aquele servo daquele rei, para pegar o caminho do reino, o caminho certo, o caminho seguro. E a história termina trazendo para nós também a realidade de muitos nessa vida. Muitas pessoas, de fato, elas não querem ouvir e não querem aprender sobre o caminho que Deus tem para cada um deles. E nós, como cristãos, nós devemos sempre mostrar o caminho. E a gente sabe que o caminho, na verdade, o caminho seguro para Deus é Cristo Jesus. Ele mesmo falou que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Não há um caminho a não ser Cristo Jesus. Não há um caminho que leve com segurança a Deus a não ser Cristo Jesus. O livro de Atos, meus irmãos, mostra a vontade de Deus para nós. O livro de Atos dos Apóstolos mostra a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, mostra a vontade de Deus para a sua igreja. Qual o caminho que nós devemos seguir? De que forma nós devemos seguir nesse caminho? De que forma nós devemos cumprir a missão que Deus entregou para cada um de nós, como servos bons e obedientes a Deus. Irmãos, esse livro, o livro de Atos, mostra claramente que nós somos canais do Espírito Santo. Que eu e você devemos, de fato, sermos uma ferramenta usada pelo Espírito Santo para apontar o verdadeiro caminho, o verdadeiro reino de Deus para as pessoas. Mas o que nós percebemos aqui, no livro de Atos até agora, que os judaizantes, eles não quiseram ouvir sobre o verdadeiro caminho e prenderam os apóstolos. Ananias e Safira não quiseram andar no verdadeiro caminho e tentaram enganar a Deus. Os sinedristas, que amavam mais o templo e a lei do que a Deus, não quiseram ouvir sobre o verdadeiro caminho. E agora nós vemos os samaritanos, iludidos por um mágico, um feiticeiro, um bruxo. Nesse texto, irmãos, nós vemos 3 pecados. 3 pecados que apontam para uma falsa conversão. 3 pecados que apontam para, de fato, um convencimento de algo que não é real, de que não é verdadeiro. Vejamos então, irmãos, o primeiro aqui é a mania de grandeza. É chamado de macromania. E como alguns gostam de falar, aquela espírito de megalomania, que para a psicologia é uma doença. É uma doença. Quem era Simão? Muitos comentaristas dizem que Simão era samaritano. O que ele fazia? Ele não fazia apenas mágica, mas ele era um bruxo, ele fazia bruxaria, ele fazia feitiçaria. E o que ele achava de si? Aquilo que os outros achavam dele, que ele se achava grande. E ele queria cada vez mais poder, ele queria cada vez mais que as pessoas achassem que ele fosse de fato o grande mágico, o grande homem que fazia prodígios ali no meio dos samaritanos. Ele queria de fato esse grande reconhecimento por parte de todos. E Simão, irmãos,
como muitos que querem o reconhecimento, que querem serem reconhecidos, que querem buscar de fato serem grandes diante dos homens, anda na contramão daquilo que Deus tem, ou daquilo que Deus quer, ou daquilo que Deus prescreve para mim e para você. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em 1 Coríntios 2, verso 3, 1 Coríntios 2, verso 3, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar, ou vai passar ali no telão. 1 Coríntios 2, verso 3, está escrito: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo falando agora, irmãos, em Coríntios. Irmãos, foi com sentimento de fraqueza, de impotência, com temor a Deus e tremor a Deus que eu estive diante de vós. Longe do meu coração, longe de mim, querer reconhecimento, querer grandeza, por Deus me usar, por Deus fazer o que Ele faz ou quer fazer através da minha vida. Quando nós abrimos novamente em 2 Coríntios 11, 30, 2 Coríntios 11, 30, segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 11, capítulo 11, verso 30, assim Paulo diz: se tenho que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Se a gente tem que se gloriar em alguma coisa, nós temos que gloriar na nossa fraqueza. Não nos nossos atributos, não nas nossas qualidades, não nos nossos dons e talentos, ou na nossa destreza, nos nossos títulos, ou naquilo que nós temos, mas que temos que gloriar na nossa fraqueza. 2 Coríntios, novamente, o capítulo 12, quero ler agora do verso 9 e 10. Olha o que Paulo escreve. Vou ler do verso 7 em diante. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Paulo dizendo: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer vai na contramão daquilo que o nosso coração quer nos dizer, naquilo que o nosso coração quer nos enganar. No nosso desejo de ser grande, no nosso desejo de ser popular, do nosso desejo de receber likes, do nosso desejo de ter milhões de seguidores, do nosso desejo de obter um cargo ou de ter um emprego, que nos exalte ou que as pessoas nos exalte. Isso vai totalmente na contramão daquilo que Deus tem para nós. E Paulo deixa bem claro isso para nós, irmãos. Que nós devemos nos gloriar na fraqueza.
Nós devemos, de fato, irmãos, valorizar a nossa fraqueza nesse sentido, porque quando nós estamos fracos, aí sim é que estamos fortes. Porque nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Sabemos que, de fato, a nossa carne, ou aquilo que nós temos, ou aquilo que nós podemos comprar, ou todo aquilo que nós conquistamos em nossas vidas, não pode nos dar aquilo que de fato precisamos. E o que nós vamos ter nessa vida são coisas pequenas, diante daquilo que Deus tem para nós. Mas isso não quer dizer, irmãos, que Deus não possa abençoar, que Deus não possa te dar as coisas. O grande problema é que Deus conhece o seu coração. Deus conhece o coração das pessoas, conhece o coração dos seus filhos. E o que nós precisamos, irmãos, então, é tratar o nosso coração. Ao olhar para a vida de José, não sei se foi o Sérgio que falou um pouco sobre isso aqui domingo passado. Olhar para a vida de José, olha onde Deus colocou aquele homem. Um homem que foi perseguido pelos seus irmãos. Um homem que foi humilhado. E Deus colocou ele como o segundo homem do Egito em poder, abaixo apenas de Faraó. Mas ele não ensoberbeceu o seu coração. De forma alguma. Porque o que a Bíblia diz para nós que a busca não deve ser por poder. A busca não deve ser por mérito. A busca não deve ser por reconhecimento. Mas que nós devemos descansar em Deus. Em saber é Deus quem conduz, é Deus quem dá. É Deus quem exalta, mas também é Deus quem derruba. É Deus quem tira. E chegar na conclusão que Paulo chegou, que nós devemos diminuir para que Cristo cresça em nós. Na nossa caminhada cristã, na nossa jornada de vida, a cada dia que vivemos, Cristo deve crescer em nós. E nós devemos diminuir a cada dia para que Cristo cresça em nós. Qual é a vontade que é maior? Na sua vida, no seu coração, é a vontade de Cristo? Ou é a sua vontade? Deus não quer que buscamos poder. Deus quer que nós venhamos depender dEle. Porque o desejo de poder é para roubar o lugar de Deus. É para dizer para Deus, eu não preciso de você. Precisamos, irmãos, como igreja, entender, nesse texto, nessa perícope, que nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Simão, o mágico, ele gostava dos aplausos. Simão, o mágico, o feiticeiro, ele gostava dos elogios. Ele gostava de ouvir aquilo que as pessoas diziam sobre ele. O povo de Samaria aplaudia Simão. O povo de Samaria falava que ele era um grande vulto, que ele era o grande poder de Deus. Mas Simão, ele conheceu um poder maior do que aquele que ele achava que tinha. Quando Filipe desceu para pregar, obedecer aquilo que Jesus disse, você vai pregar, vocês vão pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então eles pregando em Samaria, mostrando a mão de Deus ali também, naqueles que o povo judeu rejeitava, mostrando que o evangelho não era somente para o povo judeu, mas para todo mundo, e para o samaritano também. Simão sentiu que o seu quê? Que o seu reinado estava sendo ameaçado. Simão agora viu que os olhares e os elogios e o coração já não estava sendo mais para ele, mas estava sendo para os discípulos.
Ele se sentia ameaçado diante daquilo que os discípulos estavam fazendo e pregando. E o texto diz que o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Irmão, quem tem desejo de macromania, quem é megalomaníaco, quem tem o desejo e a mania de grandeza, ele nunca vai deixar de buscar poder e para que aumente a sua grandeza. Ele não vai deixar. O que Simão fez? Ele observava de perto aquilo que os discípulos estavam fazendo, extasiado com os milagres e sinais. Ele estava impressionado com aquilo que Deus poderia fazer, o que Deus estava fazendo, e não com o próprio Deus, irmãos. Que pecado é esse? Que nos cega, ao ponto de querer as bênçãos e não Deus da bênção, ao ponto de ficar impressionado, extasiado com aquilo que Deus pode fazer, ou com aquilo que nós queremos que Deus faça, e não com o que Deus é, em toda a sua santidade, em toda a sua justiça, em toda a sua bondade, em toda a sua misericórdia, em todo o seu amor. Quantas igrejas, quantas religiões, quantos irmãos, quantos de nós andamos nesse caminho de morte? Quantos de nós erramos por querer reconhecimento? Quantos de nós erramos por querer exaltação? Quantos de nós erramos por querer de fato só aquilo que Deus pode dar como bênção? Isso pode ser olhado de forma positiva e de forma negativa, irmãos. Quantos irmãos, ou quantos de nós, frequentamos uma igreja, dizemos que temos uma fé, uma religião, apenas por aquilo que Deus pode dar, ou de forma negativa, por medo de ir para o inferno? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? No poder ou na fraqueza? Porque as nossas fraquezas, irmãos, a sua fraqueza, as suas debilidades, as suas dores, o seu sofrer, a sua decepção com você mesmo, com as suas atitudes, seja com seu cônjuge, seja no trânsito, seja nas intenções profundas da sua alma, ela deve te levar a você, de fato, chegar a Deus e falar: Deus, tira esse espinho da minha carne, tira essa dor da minha alma, tira essa questão que está me matando a cada dia. Tira essa dor. E Deus olhar para mim, olhar para você e falar da mesma forma que falou para Paulo. Da mesma forma. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E da mesma forma que Deus falou para Paulo, Deus fala para mim e para você: a minha graça te basta, minha filha. A minha graça te basta, meu filho. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, meus irmãos, os verdadeiros convertidos,
aqueles que de fato foram encontrados por Cristo e são convertidos em Cristo, eles não vão querer apenas a glória, eles não querem a glória para si, mas eles reconhecem que precisam depender de Deus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias de sua vida. Dependa de Deus no tratar com seu cônjuge. Dependa de Deus no lidar diário com a sua família. Dependa de Deus nas circunstâncias que você tem vivido com seus filhos. Dependa de Deus na circunstância que você tem vivido com seus pais. Dependa de Deus nas dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, sejam elas dificuldades financeiras, emocionais, espirituais, dependa de Deus. Não dependa dos outros, não dependa de alguém que você acha que vai poder te ajudar, você sair dessa situação. Deus pode usar pessoas, sim, Deus pode usar situações, mas não coloque o seu coração em pessoas e nem em situações. Dependa de Deus. Dependa inteiramente de Deus. O segundo pecado que nós percebemos aqui está dos versos 14 a 19. Foi onde surgiu a palavra simonia, que veio da palavra do nome de Simão. Simão, simonia, que é o quê? A vontade de comprar a graça de Deus. O desejo de comprar a graça de Deus, a vontade de Deus, de comprar a ação de Deus. A vontade de comprar a bênção de Deus. Esse é um grande pecado que leva também para um caminho de morte. Pessoas que desejam, como Simão aqui desejou, em comprar de fato, em dar dinheiro para obter o poder do Espírito Santo. E claramente também nós vemos na própria palavra, Jesus falando lá em Mateus 10, verso 8, de graça recebeis, de graça dais. Nós vemos aqui no texto a repreensão de Pedro. Olha que repreensão de Pedro para esse homem. Olha o que Pedro fala para ele. Pedro, porém, lhe respondeu. Respondeu a quem? A Simão, aquele que queria comprar o poder de Deus, queria pagar pelo poder de Deus. E Pedro responde: Simão, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Você não tem parte, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, Simão, pois da tua maldade agora, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, porque vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Pedro falou para Simão: está condenado. Você está condenado, Simão. Você tem buscado, de fato, a glória de Deus para si. Você não quer glorificar a Deus, mas você quer roubar a glória de Deus. Você não tem parte com Deus. Irmãos, semana que vem nós estaremos comemorando, no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI. E a gente sabe que uma das grandes lutas dos reformadores, inclusive uma das teses de Lutero, foi contra a simonia. Porque os poderosos, os grandes que tinham dinheiro, os senhores do feudo, eles compravam cargos eclesiásticos para si e para os seus filhos. Objetivando o quê? Proximidade, objetivando poder.
E a palavra de Deus é totalmente contra, irmãos, quando nós temos no nosso coração o falso entendimento de que eu preciso fazer isso, porque senão eu não vou ser abençoado por Deus. Eu preciso dizimar, ofertar, porque senão o devorador vai vir e vai entrar na minha casa e as coisas vão começar a faltar. Eu preciso fazer alguma coisa para a igreja, fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para a obra de Deus, porque senão Deus não vai abençoar a minha vida. Essa necessidade de troca-troca, de barganhar com Deus, de oferecer alguma coisa para não ser punido ou para ter a bênção de Deus. É exatamente isso que Pedro está mostrando aqui para Simão e para os discípulos que estavam ali. Qual é, de fato, a verdadeira intenção dos nossos corações ao aproximar de Deus, a viver uma fé? Qual é a verdadeira intenção do seu coração? Ontem, eu e a Cássia fomos visitar um casal que está aqui na igreja, e ele contou uma história de como ele aceitou Jesus aqui na frente da igreja, que foi um momento emocionante. Para ela, para ele e para muitos irmãos aqui na igreja. Isso não sei se aconteceu em 2008 ou 2009, acho que foi em 2009. Porque ele sentiu que é impulsionado a entregar a vida para Cristo, para a glória de Deus. A gente pode se perder no caminho, irmãos. A gente pode se perder no caminho. Esse é um pecado que pode ser tentador. Mas o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos traz aqui, é aquilo que está em Efésios 2, dos versos 8 e 9, Efésios 2. Efésios 2, 8 e 9. Assim está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. O que é presente de Deus? A salvação. Não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não depende daquilo que você faz, ou de que você pode comprar. É presente de Deus, é graça, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então, o que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? É aquilo que o Salmo 51 pede de nós. É aquilo que Geazir, o servo de Eliseu, não fez. Porque quando Eliseu falou para Geazir, entregar o recado para que Naamã deveria fazer isso, aquilo, outro, e não deveria cobrar nada, pegar nenhum presente, Geazir foi atrás de Naamã, mentindo, e pegou os presentes. E a Bíblia diz o que aconteceu com Geazir. Na mesma hora, ele teve lepra. Irmãos, não podemos comprar as bênçãos de Deus. Deus se ira com esse tipo de coisa. Toda forma de ganhar dinheiro por meio da fé, todo meio de visar lucros, ou de barganhar com Deus, ou de obter o favor de Deus por meio de dinheiro ou por meio de serviço. Está errado, irmãos. Nós devemos viver de fato o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, que portanto quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus.
para a glória de Deus. Para que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Assim como você recebeu o dom de Deus, a graça de Deus como presente, assim também você deve servir a Deus, sem esperar nada em troca. Assim também você deve servir ao seu próximo, ao seu irmão, independente se ele vai te dar alguma coisa ou não, se é um agradecimento, se é um reconhecimento ou se é um elogio, você deve servir ao próximo. Devemos servir a Deus com os nossos dons e talentos, na igreja, no culto, sem esperar nada em troca, sem esperar um elogio, porque muitas vezes vamos ter mais críticas do que elogio, irmãos. Mais críticas. Talvez por um instrumento mal tocado, ou por uma voz desafinada, ou por uma palavra que você não gostaria de ouvir. Porque infelizmente estamos sendo analisados o tempo todo. Principalmente aqueles que assumem uma liderança na igreja. Muitas vezes é o assunto mais tocado nas conversas de irmãos, nas casas e nas famílias. Precisamos, irmãos, parar de olhar para essas coisas. Precisamos parar de olhar para os defeitos das pessoas. Precisamos parar de querer que as coisas funcionem do nosso jeito e de achar que é o nosso jeito que está certo. E querer comprar o favor de Deus, a graça de achar que compramos o favor de Deus com os nossos dons e nosso talento, ou aquilo que fazemos para Deus. Não, irmãos, de forma alguma. De forma alguma. E o último pecado que leva a caminho de morte, que revela um coração que precisa, de fato, olhar para o caminho de vida, trilhar um caminho de vida, se encontra do verso 20 a 25, que é o pecado da atrição, que é o contrário de contrição, e a gente pode dizer, como o dicionário, né, Michaelis ou Michaelis, que é o quê? Remorso. Você sabe o que é remorso? É medo do castigo. Já viu quando alguém é pego num delito e tem provas que mostram que de fato que ele fez foi ele mesmo, e ele fica totalmente arrependido por medo do quê? Do castigo, da condenação. Esse tempo atrás, eu até saí desse grupo, me colocaram num grupo do WhatsApp, que era um grupo que mostrava muito questão de bandidagem. Aí botou um vídeo lá de um bandido fazendo gracinha com os policiais. Falando dos policiais, mostrando uma tatuagem de palhaço. E depois eu fiquei sabendo que bandido que tem tatuagem de palhaço é bandido que já matou policial. E esse bandido estava tirando onda. Aí depois, na sequência do vídeo, passou esse bandido chorando e falando: eu peço desculpa à gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, a melhor polícia do Brasil, o que eu fiz foi errado. E aí ele chorando mesmo, assim, você via assim que, nossa, esse aí está verdadeiramente arrependido do que falou. Eu não sei por que ele estava com aquela atitude, a gente pode até imaginar, né? A gente pode até imaginar. Mas é exatamente isso que a Bíblia nos mostra aqui, que atrição ou remorso não é o caminho que Deus tem para os seus filhos. Nós precisamos ter verdadeiramente contrição em nossos corações. Nós não devemos ter medo de ser pego no pulo, de ser pego fazendo coisas erradas. Nós não devemos temer o castigo das coisas erradas que falamos ou pensamos ou que agimos ou que praticamos.
Nós devemos ter de fato no coração um verdadeiro temor e tremor a Deus, para que nós não venhamos desagradar a Deus nos atos e atitudes que permeiam a nossa alma e permeiam o nosso coração, porque a nossa carne é contra nós, irmãos. As nossas fraquezas humanas, a nossa fraqueza humana, a nossa fraqueza adâmica é contra nós o tempo todo, irmãos. E você precisa ouvir a voz do Espírito, você precisa ouvir a voz de Deus. E quantas vezes ouvimos a voz da nossa carne? Damos ouvido à nossa carne. Em tantas questões, em tantos prejuízos, juízos antecipados de coisas, situações e pessoas. E agora, quando a gente olha para essa situação, que nos revela a palavra de Deus, do verso 20 a 25, vemos a Simão agora, depois de ser condenado por Pedro, olha o que ele fala. Olha o que Simão fala para Pedro. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, verso 24, rogai vós por mim ao Senhor, para que eu me converta, para que eu seja salvo, para que eu seja um crente de fato. Foi assim que está escrito? Não. Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada disso que disseste sobrevenha sobre mim. Ele estava com medo do castigo de Deus. Ele estava com medo daquilo que Pedro falou que iria acontecer, que ele estava condenado ao inferno. E ele então pediu para que Pedro orasse para que não viesse sobre ele as consequências malditas do seu erro, do seu pecado. Irmãos, é uma lição muito grande que isso nos traz, irmãos. É que nós devemos, de fato, cultivar em nosso coração a graça de Deus, mas também exercitar em nossa alma, em nosso coração, que precisamos temer a Deus. Temer a Deus em todo o tempo. Saber que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele é um Deus transcendente, mas Ele é o Deus imanente. Ele habita em mim e habita em você. E Ele vê tudo o que fazemos no oculto, ou quando estamos sozinhos. Ele sabe dos pensamentos que passam no seu coração, dos desejos do seu pecaminoso do seu coração, das suas fraquezas. O que esse texto revela para nós é que precisamos agir e viver com sinceridade diante de Deus, irmãos. Você pode esconder do seu cônjuge o seu coração pecador. Você pode esconder do seu cônjuge aquilo que talvez você não esconde dos seus colegas de trabalho. Você pode talvez esconder dos irmãos de igreja pecados que você revela diante de algumas pessoas, ou que só Deus conhece. O que esse texto traz para nós, irmãos, é aquilo que está no Salmo 51, verso 17, que a Bíblia nos ensina o que agrada a Deus, irmãos. Salmo 51, verso 17. Eu tenho de cabeça, mas eu quero ler para não errar uma vírgula. Salmo 51, verso 17. Olha o que está escrito. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o despreza, ó Deus. Não o despreza, ó Deus. Lá em Isaías 57, verso 15, olha que está em Isaías 57, verso 15. A gente está terminando, irmãos. Isaías 57, verso 15.
Assim está escrito. Verso 15. Porque assim diz o Senhor, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aonde Deus habita? No coração dos contritos e abatidos. No coração daqueles que sabem que precisam de Deus. No coração daqueles que reconhecem que são pecadores e precisam fugir do pecado. No coração daqueles que de fato olham para si e falam: Deus, miserável homem que sou. Eu sou um homem, como diz Isaías, de lábios impuros. Toca em mim, ó Deus, com essa brasa. Reconhecer, irmãos, o quanto nós somos falhos, frágeis e pecadores e quanto precisamos da ação misericordiosa de Deus em nossas vidas. Para não ser como Esaú, que vendeu a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Para não ser como Saul, que teve medo da punição de Deus e não de Deus. Para não ser como Judas Iscariotes, que teve apenas remorso no coração. Deus quer de fato, irmãos, contrição, arrependimento sincero e verdadeiro e não remorso. Irmãos, existe um caminho de vida. E esse caminho de vida requer de nós humildade. Esse caminho de vida requer de nós, irmãos, requer de nós contrição, verdadeiro arrependimento. Esse caminho de vida requer de nós dependência de Deus. Dependência de Deus. Simão o Mágico nos revela pecados dos falsos crentes e falsos convertidos, irmãos. Jesus nos diz que pelos frutos conheceremos a árvore. Quem são essas árvores? Quem são esses falsos convertidos? São pessoas que querem poder e não dependência de Deus. São pessoas que querem tirar algum tipo de vantagens através das coisas de Deus, sejam lucros, sejam elogio, reconhecimento. Pessoas que, se não se sentirem admiradas, se entristecem. Não quer voltar na igreja porque foi afrontada. São pessoas que vivem em pecados ocultos, com medo de alguém descobrir. Então, meus irmãos, voltando à ilustração inicial, a gente lembra desse texto que está aqui no púlpito. A palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quem que é a palavra encarnada? Jesus Cristo é a palavra encarnada, como diz em João. O Verbo se manifestou cheio de graça e verdade. Se você, nesta noite, se encontra na mesma situação de Simão, o mágico, na mesma situação dele, e reconhece que precisa mudar de vida, mudar de atitude, que precisa de fato vencer a si mesmo e viver no caminho que Deus tem para você. Eu convido a você nesta noite, não ter um remorso ou medo de ir para o inferno, mas a fechar os seus olhos e orar: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de quem sou, eu me arrependo de quem eu era, e eu sei, ó Pai, eu sei
Eu sei que o Senhor se alegra nas minhas fraquezas, porque as minhas fraquezas faz de fato eu reconhecer que eu não sou nada, que eu não posso nada, e que somente a sua graça me basta. Somente a sua graça me basta. Oremos então, se você tem essa necessidade e quer viver de forma verdadeira, no verdadeiro caminho que Deus tem, faça essa oração, pedindo perdão a Deus. Pai, a Tua palavra foi manifesta essa noite. Agradecemos, ó Deus, pelo livro de Atos, que traz para nós tantos problemas que a igreja viveu na era primitiva. E vimos que os mesmos problemas que os nossos irmãos viveram naquela era, vivemos hoje na contemporaneidade da igreja, seja ela no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Porque sabemos que a nossa fraqueza, a fraqueza humana, a natureza adâmica em nós, ó Pai, é da humanidade, não é de região, não é de etimologia, ou é de etnia, de raça, ou de povos, mas algo da natureza pecadora que habita em nós. Pai, eu te peço essa noite, nos ajude, ó Deus, a viver na sua dependência. Nos ajude, ó Deus, a entender que precisamos de fato, ó Senhor, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, para que nós venhamos abraçar a sua graça, nos encher da tua graça e dizer para o Senhor: Pai, a tua graça me basta. Apesar de quem sou, apesar do que eu faço, apesar do que eu penso, apesar do que eu quero, a tua graça me basta. Ó Senhor, tira do nosso coração todo o desejo de poder, de reconhecimento, de inflar o ego, de exaltação a nós mesmos, ao nosso ego. Tira todo esse desejo, Pai. Que nós venhamos viver na humildade, num coração tendo um coração contrito e compungido. Tudo que nós viermos fazer para o Senhor, venha ser, ó Pai, com muita humildade no coração, muita humildade. E nós venhamos deixar toda a soberba, toda a arrogância, para que vivermos dentro da Tua vontade, ó Deus. Para que toda honra, toda glória e toda exaltação seja dada somente a Ti, ó Deus. Fecha os meus olhos para aquilo que minha carne quer ver. Fecha, ó Deus, meu coração para aquilo que minha carne deseja. Ó Senhor Deus, que eu possa Te buscar pelo que o Senhor é, e não pelo que o Senhor tem a dar ou oferecer. Que eu possa Te amar e Te buscar e viver a fé, não por medo da condenação, ou do castigo, ou do inferno, mas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia e pela Tua justiça. Ó Pai, me dê de fato um coração contrito, arrependido, um coração que o Senhor não despreza, um coração que o Senhor de fato habita. Nos ajude, ó Deus, a ser de fato esses Seus filhos que precisam viver essa realidade, que muitas vezes está tão distante de nós. Nos ajude a abraçar, a amar, a entender, a ter misericórdia, a andar a primeira, segunda, terceira, quarta, quantas milhas forem necessárias com as pessoas, para que nós não venhamos condená-las, para que nós não venhamos usar a nossa boca para amaldiçoá-la, para Deus falar mal de pessoas, porque a nossa boca precisa ser, ó Pai, um vaso de bênçãos, precisamos falar bem, precisamos abençoar, a nossa boca precisa ser canal de bênção, não de maldição, Pai. Não permita, Pai, que a nossa boca seja ferramenta de Satanás. Não permita, Pai, que os nossos ouvidos sejam ferramenta de Satanás. Mas que tudo em nós Te glorifique. Tudo em nós eleve ao Senhor toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Assim oramos, assim pedimos.
E assim esperamos no Senhor, ó Pai. Queremos viver de fato para a sua glória. Assim pedimos, ó Pai. Amém.